Hoje é 31 de março de 2023, mais um dia de aniversário de um capítulo muito triste e dramático da nossa história, que foi o golpe militar de 1964. Golpe esse que perseguiu trabalhadores, seus sindicatos, que perseguiu quem se opunha ao regime, estudantes, artistas, mas especialmente que matou e que torturou pessoas, que perseguiu quem discordava dele. E esse aniversário não é um aniversário que é pra gente comemorar. Não há algum motivo, não há razão nenhuma pra gente comemorar esse dia, porque esse dia é um dia tenebroso da nossa história. É um dia que a gente deve lembrar. A gente não deve esquecer, porque a gente tem que lembrar, por memória, verdade e justiça, daqueles que foram mortos, daqueles desaparecidos, daqueles que sofreram violência, daqueles que foram torturados. Para a gente também não esquecer dos agentes da tortura, daqueles que perseguiram, daqueles que torturaram, daqueles que legitimaram a tortura. Por memória, verdade e justiça para todos esses. Sem anistia para ninguém. Infelizmente tivemos, mas é necessário que a gente diga e continue dizendo que a anistia só serviu para não responsabilizar de fato os agentes da tortura no nosso país. Esse dia casa exatamente num dia antes do retorno do ex-presidente. Inclusive, essa figura, o fascista, é um árduo defensor do regime civil-militar. Disse, inclusive, que se fosse presidente há um tempo atrás, faria o que a ditadura não fez, que é matando uns 30 mil. Ele, inclusive, conseguiu fazer isso, mas vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. O que o Bolsonaro tem em comum com a ditadura militar? Nós tivemos, agora, do ponto de vista eleito nos últimos anos, em 2018, um governo de características militares. Nunca se teve tanto militar em alto escalão do governo. Nunca se teve militar em tanto órgão público, em tanta secretaria, em tanto ministério, em tanta autarquia ligada ao governo federal como nesse período. Nem na ditadura militar se teve tanto militar nesses cargos. É um governo militar. E é preciso que a gente afirme isso para a gente também fincar os pés nos que são de fato responsáveis pelo desastre que o Brasil se tornou no governo Bolsonaro. Bom, mas o que ele tem em comum, além de ser um defensor da tortura, além de ter cultuado um dos torturadores mais cruéis da ditadura militar, que é o Brilhante Ustra? O que ele tem em comum? Ou o que ele tem de diferente? Queria pegar aqui uma declaração que um professor de filosofia, alguns anos atrás, fez, o professor Paulo Arantes, professor de filosofia da USP. Ele, certa ocasião, falou que o Bolsonaro tinha mais a ver não com os generais que governaram o Brasil, porque eles negavam a tortura. Eles negavam do ponto de vista discursivo. Eles não afirmavam ou eles não jogavam mais lenha nesse processo. Embora, quero deixar aqui bem claro, que esses sabiam e eram agentes indiretos ou diretos, não é nem diretos, sabiam e atuavam para que as sessões de tortura continuassem. Na verdade, durante esse período, a tortura e a perseguição foi uma política de Estado. O Estado brasileiro, governado pelos militares, foi um governo que teve como uma de suas políticas a tortura. E esses todos sabiam disso. A Comissão Nacional da Verdade já nos trouxe a resposta a respeito disso. Mas, mesmo que de forma hipócrita, eles não afirmavam esse processo, eles tentavam maquiar o que de fato havia, o que de fato a ditadura era característica dela. Já o Bolsonaro, ele é um agente que tenta fortalecer esse processo. É um cara que foi lá no Congresso Nacional, no dia da votação do impeachment, que foi um golpe na presidenta Dilma, e declara seu voto, dedica a um dos torturadores mais cruéis da ditadura militar, o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Para quem não sabe, ele era o torturador responsável pelas torturas em relação às mulheres. Era o torturador mais cruel da ditadura, um lixo da ditadura militar. É das pessoas mais
nojentas desse período. E que, quando depois na CNV, por exemplo, na Comissão da Verdade, em nenhum momento demonstrou arrependimento sobre isso. Porque esses caras são sádicos. Eles têm prazer na violência. Eles têm prazer em violentar o outro. Ele é um legitimador desse processo. Ele age como uma espécie, nem gosto muito de usar esse termo, como um elemento empoderador desses atores. Porque, e nesse caso aí, o Paulo Arantes diz que ele está mais identificado com o Porão, com os agentes da tortura, com Fleury e com Ustra. Ele não se aproxima dessas figuras do generalato, do alto generalato que governava o país no período da ditadura militar. Essa leitura ele não quer passar pano, sabe? Ele, na verdade, ele quer demonstrar que, do ponto de vista discursivo, há de fato uma identificação maior. Que o Bolsonaro se aproxima muito mais dos agentes do baixo clero, daqueles executores da tortura, dos agentes diretos da tortura, daqueles que faziam o trabalho mais sujo da ditadura civil-militar no Brasil. Para além disso, tivemos militares, ele se identifica mais com esse Porão. Por último, a gente pode dizer uma coisa. Esse presidente cumpriu a sua promessa de matar além dos 30 mil, quando deixou brasileiros falecerem, morrerem de Covid, por irresponsabilidade de um governo que não se preocupou de forma alguma com a vida, ou não deu condições objetivas para os trabalhadores ficarem em casa. Os trabalhadores ou morreram de fome, ou ficaram com fome sem comer nada, ou padeceram nos leitos e nas UTIs. No alto escalão desse governo, conduzindo a saúde na maior crise de saúde da nossa história, tinha um general da ativa, especialista em logística, que deixou propositalmente, como política oficial da imunidade de rebanho, de que todos pegassem, que faltasse oxigênio em uma capital do país, na cidade de Manaus, de forma proposital. Isso demonstra, mais claro que nunca, que esses atores sociais, que os militares engendrados com as elites do país, são atores da morte. Que eles, em dois momentos da nossa história, em um momento perseguiu, fechou o regime, e outro sob a égide do voto popular, mataram, perseguiram, deixaram brasileiros e brasileiras ao léu. E para a gente nunca mais esquecer, é necessário que a gente reafirme que não deve ter anistia para ninguém, porque a anistia na ditadura civil-militar serviu para não responsabilizar de fato os agentes da tortura em nosso país. E que nesse momento histórico do país, que nós conseguimos derrotar o bolsonarismo eleitoralmente, porque do ponto de vista político ainda existe muito a fazer, ainda existe muito desafio a fazer, ainda existe muita tarefa para a gente cumprir, para de fato a gente derrotar esses setores, é necessário a gente afirmar em alto e bom som que anistia não tem para ninguém. Anistia é o C pontinhos. Que ditadura nunca mais, por memória, verdade e justiça. E é preciso que a gente afirme isso cotidianamente. Que amanhã, que hoje, que são os dias que são o aniversário desse momento histórico tão triste da nossa história, que seja o momento da gente denunciar, mas que isso esteja presente nos lugares onde a gente está. Na escola, no nosso local de trabalho, nas nossas conversas com amigos. Ditadura nunca mais. Não há fator que legitime o golpe de 64. Nem o seu anticomunismo barato. Até porque os Estados Unidos, preventivamente, sem risco algum, tinham medo de acontecer outras Cubas, outras Nicaráguas na América do Sul, de ver seu império fadado ao fracasso. Mas, infelizmente, no Brasil não tinha esse risco. O Jango era um trabalhista. O Jango estava ali para cumprir as ordens do jogo democrático.
embora tenha anunciado as reformas populares, aquilo ali já foi num momento de pressão e de tensão muito grande, em que ele estava nas cordas. Mas de forma preventiva, como sempre, os Estados Unidos intervêm na América do Sul em um conluio com os militares deste país e de outros países da América do Sul, porque são entreguistas, não têm compromisso com o país ou com seus países, porque são entreguistas, são lacaios dos Estados Unidos, nem com as elites, respectivas elites nacionais, que são muito mais entreguistas ainda. Então, que fique em alto e bom som essa voz que a gente ecoa. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais, por memória, verdade e justiça.